Olá, papais! Olá, mamãe ou responsáveis. Eu, professora Emanuela, estou aqui para uma orientação devido a alguns pedidos de alguns pais que têm um pouco mais de tempo, que está mais perto dos filhos neste momento tão difícil que estamos vivendo e vem pedindo sugestões de atividades que podem realizar a mais com os filhos. Então, eu, professora Emanuela, com a formação e a especialidade em educação infantil, oriento vocês. Para a parte da coordenação motora, a criança precisa apenas de 3 brinquedos. 3 brinquedos ajudam e estruturam a coordenação motora nesta fase do P4 e do P5, que são uma bola, uma bicicleta e uma corda. Se as crianças conseguirem brincar com atividades com bola, conseguirem andar de bicicleta ou pular corda, no P4 elas ainda não conseguem pular a volta toda. Qualquer exercício que ajude ali ela a movimentar com os 2 pés com a corda, são os brinquedos que as crianças precisam nesta fase do P4 e do P5, que é a idade de 4 e 5 anos. Então, você tendo esses 3 brinquedos ou trabalhando essas atividades com esses brinquedos, você já vai estar trabalhando a coordenação motora grossa que a criança precisa nessa idade. Já a coordenação motora fina, o que é mais importante nessa idade, é o movimento de pinça, que é esse movimento aqui, ó, dos dedos, tá? Então, este movimento de pinça é o qual a criança precisa ter força e habilidade para ajudar na coordenação motora fina, que vai proporcionar uma boa escrita, um bom manuseio do lápis, tá? Então, esse movimento aqui, tranquilamente, ela pode exercitar usando o prendedor, brincando de estender as roupas, ou até mesmo de brincar com a brincadeira pica-pica, pega-pega, que é cortar os papeizinhos da revista e pegar com o prendedor, que é um papel muito fino e às vezes a criança vai ter dificuldade, então ela vai exercitar bem este movimento. Então, na coordenação motora, seria isso, tá? Essa idade do 4 e 5 anos, se as crianças estivessem aqui na escola, nós não estaríamos trabalhando todos os dias com papel como eles estão trabalhando em casa. Por quê? Porque a criança aqui presente já garantiria a presença dela. Agora, em casa, a única forma que a gente tem de registrar a presença da criança é tendo um registro naquele dia. Quando vocês devolvem essas atividades realizadas, a gente registra a presença da criança. Então, por isso foi criado esse formato de apostila para a criança trabalhar em casa, tá? Se ela estivesse presencialmente aqui na escola, ela estaria vivendo a fase que ela realmente precisa, que é do contato, das experimentações e é a oralidade. Essa fase a criança precisa desenvolver a sua oralidade. Então, toda atividade que nós mandarmos, que eles tiverem que realizar em casa, o que é importante são os questionamentos que vocês fazem para as crianças. Então, quando vocês perguntam de uma história que foi lida, quem é o personagem, qual o nome da história, é no intuito de você desenvolver a oralidade da criança. Se a criança conseguir falar e expressar oralmente os seus sentimentos, as suas ideias, as suas opiniões, lá na frente, quando ela chegar no 1º ano, no 2º ano, e ela precisar produzir um texto, ela vai ter muita tranquilidade para isso. Por quê? Porque a oralidade dela foi bem trabalhada, foi bem desenvolvida. Então, é muito importante aquilo que você faz com a criança oralmente, manualmente, antes de ir para o papel. Então, todas aquelas orientações que a gente vem dando nos vídeos de como estimular a criança é o que mais vai ajudar a criança. Então, depois que ela já fez as atividades da escola, fez os estímulos e você quiser dar mais alguma coisa, trabalhe com jogos da memória, que você mesmo pode fazer em casa, de números, de cores, de animais, aquilo que for do interesse maior da criança, tá? Então, jogos da memória, brincadeiras, tudo que for estimular a prática ali da criança e não só no papel, tá? E outra coisa que ajuda muito são as letrinhas móveis. No próximo kit eu vou colocar letrinhas para vocês recortarem e montar as letrinhas móveis. Tem gente que tem de EVA e usa de EVA. Porque as letrinhas móveis, você brinca de escrever palavra com as crianças, você faz sugestões, escreve aí o seu nominho com as letrinhas móveis. Então, as letrinhas móveis ajudam muito no desenvolvimento, principalmente lá no P5, tá?
Então, se tiverem alguma dúvida, quiserem mais alguma ajuda, pode chamar aqui. Mas essa idade, o melhor são as brincadeiras, os jogos. Então, tem jogos em casa, querem criar vocês os jogos com as crianças, brinquem com as crianças, que é isso que vai ajudar no desenvolvimento dela, tá? Mais papel, excesso de papel, isso não é positivo agora no P4 e no P5, porque muita coisa que ela está realizando agora no P4, ela vai repetir lá no P5. Essa idade tem muita repetição, eles precisam da repetição para poder fixar isso no conhecimento deles, na aprendizagem, tá? Então, assim, se ele ficar fazendo muita coisa além do que ele já está fazendo nas aulas, quando ele chegar lá no primeiro ano, por experiência eu digo, as crianças da metade do meio do ano, do P5 para o final, muitas ficam cansadas, desestimuladas, já não querem mais fazer aquelas atividades. Então, por isso que a gente tem que ir com cautela nessa questão do manuseio do papel. Caso você queira dar mais liberdade e uso do papel, dá a folha sulfite em branco para a criança criar o seu desenho, o que ela quer expressar no papel, os seus sentimentos, tá? Mas não fica dando muito papel pronto, muita atividade só para ela ficar ali exercitando uma coisa que às vezes nem tem, não tem assim fundamento para ela, não tem um conhecimento maior daquilo, tá? Espero que eu tenha ajudado, que eu tenha respondido. E se precisar, gente, conversa aqui com a professora, pede sugestão, pede ajuda, que a gente vai trabalhando junto. Professora, escola, família, tudo junto, a gente vence, a gente chega lá. O momento não está fácil, a gente tem que priorizar a saúde, o cuidado com os nossos filhos, com a nossa família. E dar essa atenção para a educação, porque a gente sabe que isso vai fazer a diferença na vida de vocês e dos filhos de vocês. Então, tenha atenção com isso, vão com cautela e permita que a criança brinque, se divirta e se desenvolva realmente como ela precisa nesta fase. Tudo bem? Estou aqui para ajudar, espero que eu tenha ajudado e vamos nos ajudando. Um beijo e fiquem bem. Tchau!